Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Realiza um milagre em mim, Jesus, realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus, realiza um milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Dizem que a gente tá velho quando a gente começa a chegar nos lugares e ficar lembrando um monte de coisa, né? Daí fala, a pessoa tá velha, tá cheia de memória já, né? É assim que eu tô me sentindo aqui hoje, não é? Mas eu não tô tão velho assim não. É que aqui nessa paróquia, não é? Na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, aqui eu nasci, aqui eu fiz a minha primeira comunhão, aqui eu fui crismado, aqui eu fui batizado, não é? Morei aqui pertinho, fui 20 anos ministro extraordinário da Eucaristia, aqui na Catedral, não é? Coordenava os ministros no tempo do arcebispo, do primeiro arcebispo de Maringá, Dom Jaime Luiz Coelho, que era bem rigoroso, e a gente vai se familiarizando. Então a gente chega aqui, eu venho bastante à missa aqui, apesar de não morar mais nessa paróquia, e porque eu sinto como se fosse a minha casa, é onde a gente viveu a vida. Só que a catedral não é só a casa de quem participa aqui, ela é a casa da nossa cidade, é a casa de acolhida. É a casa que as pessoas que vêm de outras cidades, quando querem ir em alguma atividade religiosa, tendem a procurar. É porque é o lugar mais fácil, mais acessível, fica no centro da cidade, e a nossa catedral é maravilhosa, não é? Tem uma arte fantástica que o artista plástico aqui pintou, e tem uma arquitetura extraordinária. Então ela se torna um coração, as pessoas conhecem a nossa cidade, não é? E conhecendo a nossa cidade, elas já se lembram da catedral. E quando a gente quer explicar algum endereço para alguém, a gente aponta a catedral. Então eu acredito que nas coisas de Deus, nada vai sendo por acaso, mas tudo é pela providência. Então Deus tem aqui nessa cidade um lugar de bênção. E esse lugar de bênção é a sede da nossa arquidiocese, que é a catedral. Então você que está aqui hoje, tem a oportunidade de abrir seu coração mais uma vez, aqueles que estão sempre vindo aqui no grupo de oração, mas aqueles que também estão vindo aqui pela primeira vez, de abrir o seu coração e pedir para o Senhor que faça uma obra poderosa na sua vida, uma obra de restauração, uma obra de transformação muito grande. Eu quero já te convidar para isso, coloca a mão no teu coração, e pede para Jesus, fala, Senhor, eu quero que você faça esta obra na minha vida, eu preciso disso. E é muito importante essa atitude, como a atitude do mendigo que se aproxima, necessitado daquele que lhe pode ajudar, do rei que tem todos os tesouros, e pede para o rei, me ajuda porque eu estou precisando de ajuda. E o nosso rei é o Senhor Jesus, e nós nos aproximamos dele e dizemos, Senhor, precisamos da sua ajuda. Fala o teu nome e diz, olha, eu, Sidney, preciso da tua ajuda, Jesus. Não é pouca coisa, ninguém pode me ajudar como você poderia me ajudar, porque eu sou um necessitado. E essa atitude de necessitado é muito importante, porque disse Jesus que aquele que acha que não precisa, para esse não vai receber graça. Não vim para os sãos, mas eu vim para os enfermos. Os enfermos é que precisam de médico. Então se você veio aqui só por amizade, vai ser muito bom. E nós te acolhemos de todo o coração. Mas se você veio aqui como alguém que precisa, como alguém que reconhece-se um necessitado,
Então você pode sair daqui não só com o nosso abraço, com a nossa amizade, com o carinho de alguma pessoa que você encontrou aqui, mas você pode sair carregando daqui os presentes da misericórdia do Pai, que vem por meio de Jesus Cristo. Eu preciso da misericórdia do Pai. Eu preciso, você precisa. Fala para Jesus, eu preciso da tua misericórdia, Jesus. Se a Santa Madre Faustina estiver certa, quando criou o movimento da misericórdia, e disse que a misericórdia era a última das fronteiras para o tempo que estamos vivendo, antes do tempo da justiça, quando o Senhor vier sobre as nuvens do céu com poder e glória, como Ele mesmo diz que vai acontecer, e com a balança na mão, vai ceifar e vai colher da terra, cada um de acordo com as suas obras. Antes desse tempo, vem o tempo da misericórdia, e ela diz que nós estamos nesta fronteira, e eu acredito, quando São João Paulo II decreta aquela data, eu acredito, nós estamos na fronteira da misericórdia, e eu quero contar com a misericórdia, eu não quero contar com a justiça. Estão me ouvindo? Porque se eu for pesado na justiça de Deus, porque na justiça dos homens podem me achar muito íntegro, mas na justiça de Deus é muito provável que a balança não fique muito boa para mim. Então eu quero ser contado entre aqueles que foram alcançados pela misericórdia. Quem quer ser alcançado pela misericórdia, levante a mão. Fica com a mão erguida. Senhor, nós queremos que Tu derrames hoje a Sua misericórdia, porque precisamos dela. Misericórdia para nos curar, misericórdia para nos restaurar, misericórdia para nos transformar, misericórdia que vem do Teu coração, Jesus. Amém. Quando a Juliane me convidou para vir aqui, eu só pude confirmar com ela nessa semana, por causa das minhas atividades, das minhas viagens. E quando eu liguei, falei, primeiro mandei um WhatsApp para ela, falei, olha, pode contar comigo, me mande o tema. E eu sabia que era uma campanha de cura e libertação pelo Espírito Santo. E é óbvio, é o Espírito Santo quem tem agido em nome de Jesus neste tempo, desde que Jesus foi glorificado, desde que Jesus subiu à direita do Pai, e lá na direita do Pai derramou o seu Espírito para aqueles que creem. Então que maravilha, é o tempo do Espírito Santo, e cura e libertação pelo Espírito Santo é com certeza o cardápio do amor de Deus. Só que aí ela disse para mim, olha, o teu tema é a cura e a libertação dos vícios pelo Espírito Santo. E aí foi um balde de água fria. Porque eu falei, vou chegar lá e vou pedir o Espírito Santo e falar, Espírito Santo, cura teu povo, Espírito Santo, faz dos teus milagres, restaura, Senhor, os milagres primitivos, os que você realizou na Judéia, na Galiléia, na Samaria, os que os apóstolos levaram por todo o mundo, cura os enfermos, expulsa os demônios, enfim, Senhor, vem restaurar nossas casas. Mas aí a hora que ela me disse que era cura e libertação dos vícios, eu falei, Jesus, porque para sermos curados e libertos do vício, não basta apenas que a gente ministre a ação do Espírito Santo, é preciso mais que isso. É preciso que aquele que quer a libertação, ele se disponha a esta ação do Espírito Santo. Eu posso orar por um enfermo que não tem fé e vê-lo curado. Tenho visto muito disso. Tenho às vezes orado por pessoas que estão contaminadas e ver a vitória de Jesus tirando as amarras e as libertando. Posso orar para que alguém que está diante de uma porta fechada, que se abram outras portas. Orar para que o Senhor profetize na vida de alguém e anuncie a missão que tem para ele, e anuncie qual é o projeto de Deus na vida dele. E tudo isso, a pessoa que recebe, pode simplesmente acolher ou não. Eu me lembro esses dias de conversar com um amigo, uma amiga na verdade, que
que o pai dela foi num evento que eu estava, e durante a oração, ele foi curado de um câncer que havia começado na pele e tinha passado para os ossos, e o Senhor o tinha curado. E ela dizia para mim: Sidnei, o Senhor curou meu pai, foi uma maravilha. Ele estava desenganado, o médico já disse que não havia nem tratamento. Ela disse: mas meu pai não quis mudar de vida. E a gente fica triste porque mesmo curado, um dia ele já é um homem de idade, um dia o Senhor vai chamá-lo. E ele continua, tem uma vida adúltera, ele tem outra mulher, minha mãe sabe, nós sofremos, e ele tem uma vida dissoluta, uma vida sem limites, de exageros. E a gente sofre e a gente fala: pai, Jesus te curou, o senhor estava doente, o senhor não tinha saída. E ele diz assim: não, obrigado, eu sou grato a Jesus, mas não mudo de vida. É porque, para você, para eu, receber uma graça do Espírito Santo, basta que o Senhor queira, e abra os céus, e o poder do Espírito vai fluir. Não digo que todos serão curados, porque são mistérios, mas muitos o Senhor curará, muitos o Senhor transformará suas vidas. Mas para que o Senhor liberte você, liberte a mim, liberte cada um de nós, nos cure dos nossos vícios, aí não basta a minha oração. Você mesmo tem que tomar uma decisão a respeito desta ação do Espírito Santo. E aí, eu posso motivá-lo, eu posso dizer para você quanto que Jesus mudou a minha vida, quanto que Jesus transformou a minha história, e não foi pouco, não foi mesmo. E quantas vezes eu tenho invocado o poder do Espírito para que Ele transforme mais, e quantas pessoas que eu convivi que foram profundamente transformadas. Esse tempo atrás, eu recebi um e-mail de um vendedor. Ele vendia um produto, piso de construção. Eu sou engenheiro. E naquela época, ele era um vendedor que atendia a minha empresa, atendia as obras que eu fazia. E ele me procurava sempre. E sempre ele me convidava, dizia: olha, vamos pegar aí o fim de tarde, eu queria levar você para fazer um happy hour, né? Vamos tomar uma cerveja em algum lugar, vamos sair, eu pago, a empresa tem uma verba para isso e tal. E eu falava para ele: olha, daqui eu não tenho tempo, não é nem por nada. Era um bom vendedor, ele sabia colocar o seu produto era de qualidade, tinha até preço. E aí eu comecei a fazer um jogo com ele e dizia assim: olha, ele sempre vinha para essa região na segunda e terça-feira. E aí então eu dizia para ele: olha, acontece o seguinte, segunda-feira eu tenho grupo de oração, e tem grupo de oração na terça. O dia que você vier aqui e for no grupo de oração, aí da outra vez eu saio com você. Eu dizia sempre isso para ele. E ele só me enrolava. E eu só enrolava ele, não é? Estava de bom tamanho, cada um enrolava o outro. Até que um dia, eu estava no grupo de oração, e eu vi ele chegar. Ele fez questão de levantar a mão, para eu ver que ele tinha ido lá, não é? Eu dei a mão para ele. E ele então ficou do lado de fora, sabe? Que nem vocês aí. Ficou do lado de fora, assim. Tipo, da porta para fora, assistindo o que acontecia lá dentro. Não sei nem se o som estava bom. O som está bom aí? Aí, ó, para vocês está bom. Lá eu não sei, era outro lugar. E o pessoal estava para o lado de fora. E aí naquele dia, era um dia onde nós havíamos discernido de pedir o Espírito Santo. E fizemos um momento de grande pedido do Espírito Santo, invocamos que Jesus derramasse o seu Espírito sobre as nossas vidas, pedimos para que as pessoas rezassem umas pelas outras, e ele lá fora, não é? Algumas pessoas lá fora se voltaram para ele, abraçaram ele também, ele não conseguiu escapar, não é? E rezaram por ele, e eu não o vi mais. Não o vi mais.
depois apareceu um outro vendedor daquele produto, e ele sumiu, nunca mais eu tinha visto ele. E aí eu recebi um e-mail esses tempos atrás, ele dizia assim, que ele foi para lá, que ele estava muito mal, porque ele havia batido o carro, tinha ido para um churrasco numa chácara, provavelmente, não é, nessa sua atividade de ganhar os seus clientes com festas, né? E tinha bebido, e tinha, sei lá, feito o que mais, e no retorno, ele perdeu a direção e bateu o carro, e ele estava muito preocupado com isso, estava preocupado com a vida dele. A mulher dele já tinha tomado a decisão de se separar dele, porque ele também não vivia uma vida de fidelidade. E aquele dia no grupo de oração, ele ficou lá e ele disse que ele não lembra o que foi falado. Mas ele se lembra que naquele momento do Espírito Santo, as pessoas pediram o Espírito Santo, e ele estava tão depressivo, que ele falou, eu vou apostar nisso, eu vou apostar. E disse para Jesus, eu quero o Espírito Santo. E disse com sinceridade, sem entender direito o que estava acontecendo. E aí ele dizia que a vida dele tinha mudado, que de repente ele passou aquela noite no hotel chorando, sem saber por que chorava. Diz que no outro dia pegou o carro, voltou para a sua cidade, comprou uma Bíblia, começou a ir num grupo de oração, começou a ler a Bíblia, a sua vida foi mudada, ele foi transformado, mudou seus valores, abandonou seus vícios. No início ele perdeu aquele emprego, porque ele já não conseguia mais fazer as suas vendas naquela filosofia que ele tinha. Deus lhe deu um emprego melhor, e ele no e-mail estava me dizendo que ia acontecer um grande cenáculo na cidade dele, numa das cidades do interior paulista, e ele tinha sido convidado para dar o testemunho do que o Espírito Santo tinha feito na vida dele, porque todo mundo que o conhecia na cidade sabia quanto Deus o havia transformado, e ele queria proclamar para todo o ginásio que Deus tinha mudado a vida dele. Um momento, mas precisou que ele tivesse tomado essa decisão. E é por isso que esse convite que recebi para falar sobre a cura e libertação dos vícios, eu não podia deixar de falar que você, que eu, precisamos tomar essa decisão, e não é só uma vez, porque nós temos uma imensa facilidade em voltar para o pecado, em voltar para os apegos, em voltar para os vícios, em deixar as virtudes desaparecerem e voltarem às fraquezas. Elas não voltam igual, mas voltam sempre disfarçadas, e a gente precisa de novo daí pedir que o poder do Espírito Santo haja para transformar a nossa vida. Se vocês quiserem, eu peguei um texto que é um texto tradicional, que está no livro de Gálatas, capítulo 5, para falar desse assunto. E se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar, pegue aí na sua Bíblia. Eu queria ler para você que não trouxe a Bíblia, com muita atenção, no versículo 16 do capítulo 5 do livro de Gálatas, e diz assim: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se porém vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora,
as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: os que as praticarem não herdarão o reino dos céus. Ao contrário, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Eu não sei se você percebeu, porque o texto se alonga, mas ele está dizendo: vocês sabem por que vocês não vivem do jeito que vocês quereriam viver? Por que não conseguem ter a paz, não conseguem ter o amor, a alegria, como gostariam de ter nas circunstâncias, a paciência nas dificuldades, a temperança para ser sempre temperado? Porque às vezes tem gente que é salgada demais. Pensa só, eu sei que aqui tem gente que é sempre salgado, assim também como tem gente que é adocicado demais. E aqui diz que a gente tem que ser temperado. Aqui diz que a gente tem que ter benignidade, que é gentileza. Pensa bem, está fácil encontrar pessoas gentis? Difícil. Até às vezes aqui, na ordem de sentar, às vezes a gente não encontra gentileza, não é mesmo? No trânsito então, não precisa nem falar. Isso para não falar da alegria que tem faltado. Quantos daqui não têm hoje necessitado de tomar remédios para poderem não ficarem abatidos numa tristeza profunda? Bom, aqui diz que se a gente não consegue fazer isso, viver como quereríamos viver, é porque não andamos no Espírito. E como é que eu vou andar no Espírito? Somente conseguirei andar no Espírito se eu estiver cheio do Espírito. Senão eu vou manifestar estes frutos que eu li para vocês. Os frutos que ele chamou frutos da carne. E eu assim gostei muito, porque a gente às vezes não percebe. E ele começa dizendo assim: frutos da carne, idolatria, superstição. Ele começa com aqueles que são do relacionamento de nós com Deus. Porque o que é idolatria? É quando nós não adoramos um único e verdadeiro Deus, que é o nosso Deus Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. É quando arranjamos outros deuses para nós. Se você olhar como é que São Paulo colocou todos esses frutos da carne, você vai ver que primeiro ele colocou aqueles que são da relação de Deus com a gente: idolatria, superstição, achar que as coisas acontecem por mágica, procurar caminhos mágicos. Você acha mesmo que se você bater 3 vezes na madeira, nenhum mal vai atingir sua casa? Então você toma cuidado, que o diabo pode engolir tua família. Mas se você orar, pode ter certeza que o diabo vai correr. Depois ele fala dos pecados ligados à nossa condição pessoal. E aí ele então vai falar dos pecados que são contra nós mesmos. Então ele cria 3 relações muito claras de libertação. Eu primeiro preciso ser liberto do meu relacionamento com Deus, idolatria, superstição. Depois eu preciso de uma libertação comigo mesmo, aquilo que arrasta minhas intenções e meus desejos interiores, minhas questões ocultas. E depois ele gasta uma porção de palavras para falar daquilo que eu faço com o outro: inveja, raiva, ódio, brigas. Não é? Eu brigo com alguém, eu tenho raiva de alguém, eu tenho inveja de alguém, eu tenho ciúme de alguém.
Às vezes a gente olha todo esse monte de coisas pesadas aqui e não percebe que o que São Paulo está dizendo é que a gente precisa não ficar olhando no pedacinho, não ficar olhando um vício específico, mas ficar olhando aonde eu preciso de libertação do Espírito. Eu preciso de libertação no meu relacionamento com Deus, não consigo me aproximar de Deus, não consigo adorar a Deus, confiar em Deus. E aí então eu fico arranjando muletas. Esses dias eu pedi para uma pessoa, falei, olha, você vai pegar um texto da Sagrada Escritura, do Evangelho de Marcos, e você vai ler, e vai ficar parado, pensando nele. Depois você vai começar a orar pelo Espírito, pedindo que ele caia no teu coração. Aí a pessoa disse assim, eu preciso fazer alguma preparação? Eu falei, faz a preparação de apenas se colocar na presença de Deus. E aí eu encontrei essa pessoa, ela disse assim, não consegui. Eu falei, por que não? Foi porque eu não tenho muito tempo, e a hora que eu estou fazendo a preparação, porque eu não posso começar a ler antes de ter feito a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E eu não posso, depois da novena, deixar de rezar o Efésios 6. E depois eu tenho que rezar a oração de renúncia. Depois eu faço a oração do Imaculado Coração. E aí o meu tempo não dá para ler a parte que você me passou. Eu disse, todas as devoções que você está fazendo são ótimas, mas faz isso que eu estou te pedindo agora. Ela falou, mas se eu não fizer isso, eu não vou estar preparada. Eu falei, transformou a oração em superstição. Faça todas as orações que você puder, mas você não precisa ficar apavorado, eu tenho que seguir uma regra, eu tenho que seguir um limite, senão você transforma aquilo que era para ser um ato de amor com Deus numa superstição. Você precisa de uma libertação no teu relacionamento com Deus, então você precisa do Espírito Santo. Muitas pessoas vão lendo isso daqui, e quando vai falando da impureza, ficam olhando para esse lado, às vezes, da sexualidade, mas o que São Paulo está dizendo aqui, é que você precisa olhar como é que você está com você mesmo. Se o teu relacionamento com você está ruim, você está cheio de vícios com você mesmo, com as tuas atitudes, precisa de libertação. Tem gente que a cabeça fica 1000 por hora, não consegue parar nunca, se condena, julga, fantasias. Como é que está com você mesmo? E depois, os vícios que a gente tem com os outros. A raiva, o ódio, o rancor, a briga, o ciúme, a inveja. Então São Paulo dividiu, se você olhar os vícios, nesses 3 pedaços. Mas ele está falando que todos eles serão resolvidos se você andar no Espírito. Então o que você precisa fazer? Andar no Espírito. Se você andar no Espírito, você vai vencer estes vícios do teu relacionamento com Deus, vai vencer os vícios consigo mesmo e vai vencer os vícios com relacionar-se com os outros. Diga para o irmão do lado, você precisa andar com o Espírito. Andar no Espírito. Ser movido pelo Espírito é a única saída. Se você não for movido pelo Espírito, em algum desses pontos você vai dançar. Se em algum desses pontos você vai dançar, se você não for movido pelo Espírito. E quando eu falo do Espírito, eu gosto, queria que a gente até se preparasse para rezar, mas eu quero falar desse texto. Prestem atenção, é um texto clássico de Ezequiel. Diz assim, Ezequiel 36. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei meu espírito,
fazendo com que obedeçais as minhas leis, e sigais e observeis os meus preceitos. Jesus sabe que a gente não dá conta dos nossos vícios. Jesus sabe. A gente não dá conta. É difícil para quem tem dificuldade consigo mesmo não deixar de invejar o outro, de querer o lugar do outro. É difícil para o ciumento confiar e não ficar sempre achando que vai ser traído. Não digo só de traição conjugal, eu digo de qualquer forma de ciúme. É difícil. É difícil para o supersticioso confiar em Deus sem nenhum rito, coração no coração. Jesus sabe disso. É difícil para aquele que deixou o vício entrar, seja de remédio, seja de filme, de internet, de ficar ligado, de bebedeira, de pornografia. Aquele que já deixou isso crescer dentro de si, é difícil. Por isso que o Senhor, sabendo isso, Ele diz assim: sabe o que eu vou fazer? Eu estou ensinando, eu estou dizendo para você aí no fundo, você precisa andar no Espírito para vencer isso. Aí ele olha e fala: como é que ele vai andar no Espírito? Como é que ela vai andar no Espírito? Como é que o Sidney Telles vai andar no Espírito? Bom, já que você não dá conta, eu vou enfiar em você o meu Espírito. Eu vou arrancar o coração do teu peito, e eu vou pôr um coração de carne. Eu vou tirar a pedra que está dentro de você. Eu, o Senhor, vou fazer isto. Não é bom demais? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer: Senhor, faz mesmo. Eu não sei se vocês perceberam, eu estou lendo na tradução da Bíblia Ave Maria. Se você uma hora pegar esse mesmo texto na TEB, na da Loyola, ele faz uma tradução mais popular, não é? O autor considera que o texto grego que foi usado aqui era mais popular, o texto grego da tradução dos 70, porque a tradução evangélica parte de outra tradução, então fica um pouquinho diferente, mas todas elas falam com muita força: vou enfiar em vós o meu Espírito. Aqui, eu achei isso forte demais. Dentro de vós meterei o meu Espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis. Quer dizer, você não consegue, eu vou enfiar, eu vou arrancar o teu coração. Vou derramar água pura, para purificar tudo. Quem que vai fazer isso? É você mesmo? Quem? Ele. E se eu preciso andar no Espírito para ter essa libertação, eu quero que Ele, desculpe a palavra, não se ofenda, enfie na minha vida o Espírito Santo. Arranca meu coração e me dá um coração de verdade, um coração sensível, um coração que sente as coisas como as dele. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Enche-me, enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma, reviverá. Para te adorar, levanta as mãos e canta. Para te adorar, para te louvar. enche-me, Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te adorar, para te louvar, para te louvar. de toda a alma. Enche-me, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma,
minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma. E minha alma reviverá. Para te adorar. Para te adorar. Para te louvar. Para te louvar. Enche-me. Enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar. Para te adorar. Para te louvar. Para te louvar. Enche-me. Enche-me, Senhor Jesus.